Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, na terceira semana do tempo comum. Hoje a igreja faz memória a São João Bosco. Ele que foi fundador dos Salesianos, Dom Bosco, que é o patrono da juventude. Obrigado por me receber em sua casa. Vou fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, peça a sua oração. Coloque seu amém lá embaixo, na descrição, para que esse canal esse vídeo vá para outras pessoas e de repente alguém vai querer escutar um vídeo de maneira simples, mas que pode chegar essa oração aos céus. Vai ler a palavra de Deus, peça antes a Deus uma graça. Que graça você pede para o dia de hoje? O que você precisa? Rezemos juntos uns pelos outros. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje nós continuamos rezando com a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de 32 a 39. Diz assim: Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando, apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, eres apresentado como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, os tornáveis solitários dos que assim eram tratados. Com efeito, participaste dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitaste com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza que possui uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa da sua fidelidade. Mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens de fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 36, 37. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que pedir o teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 4, versículo de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior
do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essa, conforme ele mesmo poderia compreender, como eles podiam compreender. E só falava por meio de parábola, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje a igreja faz memória a João Bosco, São João Bosco, um grande educador da juventude. Ele gostava muito de ensinar, mas ele queria saber em que altura estava eu e você para poder mostrar a verdade do conhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Hoje Jesus ele nos fala de uma multidão que caminhava com ele. E ele vai explicar aquela multidão o que pode comparar o reino de Deus, o reino dos céus. O que eu posso comparar o reino dos céus? A parábola, quando ele hoje ele contou a parábola, ele usou a agricultura, né? Quando fala do milho, e usou também uma semente, quando fala do grão de uma mostarda. Todo mundo conhecia uma espiga de milho, todo mundo conhecia um grão de mostarda. Mesmo assim, ele falava em parábola, né, quando estava sozinho com seus discípulos, ou seja, aqueles que querem entender melhor a palavra de Deus, ele explicava. Hoje, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele nos oferece uma sabedoria pastoral. Não permita que a tibieza ocupe lugar no seu coração. Meu irmão, minha irmã, o seu coração é terra boa. Coloque nele só que vai fazer com que você viva bem. Ele fala que nós tínhamos no passado uma fé inquebrantável. Mas como no presente as coisas não estão tão bem, eu estou triste. Não deixe que nada aquebrante o teu coração. Eu e você somos chamados para essa liturgia a suportar os nossos primeiros sofrimentos presentes. Por que é isso? Porque para que Cristo ele fortaleça em mim. Eu tenho que ter o amor fraterno como minha meta. O amor fraterno é ter fé. Nós temos fé nos bens futuros que foram alimentados pela palavra de Deus. E por que tudo isso, diácono? Como explica o Salmo Michel hoje no Salmo 36 e 37. Porque a salvação de quem é justo, de quem é correto, de quem escuta a palavra de Deus, vem dele. Tudo vem de Deus. Tudo volta para Deus. Hoje, Marcos, no capítulo 4, Jesus vai explicar como a igreja vem crescendo ou cresce no mundo, no dia a dia. Como Deus participa conosco na vivência do dia a dia. E como é que eu vou conseguir a salvação? Aí é o que importa para mim e para você. Jesus, ele discipulava aqueles que queriam estar mais próximo a ele. Aquele que era discípulo e caminhava com ele, que queria ser parecido com ele. Jesus fala para os discípulos porque ele tem esse privilégio. O privilégio de escolher ficar ao lado dele. De que vale tudo isso? Olha só, quem fica ao lado de Jesus faz muitas renúncias.
renúncia de quase muitas coisas, né? De uma vida, do mundo, de família, faz renúncia de coisas que muita gente não faz, e vive os bens materiais. Por exemplo, você quando está com Jesus, muitas vezes vê o sacerdote, ele não casa para ter uma nova família. E a igreja, nossa igreja é tão sábia que o sacerdote ele não passa mais de 5 anos no lugar. Por quê? Porque ele é um homem que vai levar sempre mais para adiante a palavra de Deus. A sua vida ele já morreu para o mundo e quando ele aceita o sacerdócio, ele renasce para Deus e vai até quando Deus quiser. Não tem medo da morte, não tem medo da tristeza, porque ele confia na providência de Deus. Mas tudo isso acontece porque ele te doa a palavra de Deus. Ele escuta a palavra e reza aquela palavra todos os dias. Mas assim é você também. Olha, hoje você está escutando comigo essa liturgia. Quando eu acabar de escutar essa liturgia comigo, pare um pouquinho, né? Vá rezar o que você escutou, escreva alguma coisa para você entender amanhã. Amanhã é assim que a igreja orienta a gente. Rezar aquilo que nós escutamos, para que eu possa fazer essa relação com Jesus. E é nesse exercício diário que eu vou fazendo, vou lendo a história de Deus, da minha vida na história de Deus, que eu vou conseguindo entender a realidade do mundo. E aqui nós temos que notar que foi bom aquilo que eu li naquele dia, naquela manhã. Quando chegar o tempo da desolação, o tempo da tristeza, o tempo da agonia, você vai ter aquela oração que você guardou, que você escreveu, para se fortificar, porque é Deus que mostra para você como é que nós devemos nos comportar. Ser forte diante da palavra que nos ajuda a caminhar. É assim que eu faço todos os dias, é assim que você deve fazer também. Tem o seu caderno de anotação para anotar as passagens bíblicas e os capítulos dos evangelhos, né, dos livros da liturgia diária. Porque no momento triste você vai ter que lembrar, recordar que aquela palavra vai ser o seu alimento, o seu bálsamo. E ele fala hoje também que o reino de Deus, o reino dos céus, é como uma semente que o homem lança na terra, né? O homem planta o milho nasce, depois ele forma as espigas, quando o milho já está maduro, o que é que acontece? Corta. Nós temos que ir à nossa missa todo domingo, jogar a nossa semente. Mas o tempo não é nosso, é de Deus. Olha só, eu faço um trabalho pastoral nos presídios, até hoje estou fazendo, né? Mas eu tenho que ter consciência de que eu joguei na terra daquele povo a semente de Deus. Agora, se aquela semente vai frutificar hoje, amanhã, depois, ou não vai frutificar, não depende mais de mim. Aí é com o Espírito Santo. Agora, quando cada um vai frutificando, aí é com Deus, não é conosco. Essa parte do processo pertence ao Espírito Santo de Deus. Quando, outro exemplo que eu posso dar também, que ele fala hoje, né, é do grão de mostarda, né? Uma sementinha pequenininha, muito pequena, mas que quando cresce, dá uma sombra maravilhosa para os pássaros e para quem passar perto dela. Assim é a fé da gente, assim é o reino do céu. Nós podemos nos tornar uma grande hortaliça, tão grande que serviríamos de refúgio para muita gente. Agora, essa grande hortaliça tem um nome, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com essa liturgia de hoje, vamos pedir a Deus, meu irmão, minha irmã, a graça de que o reino de Deus, esse reino que cresce dentro de mim todos os dias, com essa liturgia diária que eu faço, com a minha oração que eu faço quando eu acabo de rezar a liturgia, que eu possa ter tempo para esse reino de Deus estar disponível para aprender mais com Jesus,
que eu tenha tempo para Deus, que eu tenha tempo para o irmão, que quando eu me recolher na minha solidão, eu possa me concentrar e falar com Deus. Dizer a Deus, Deus, como é bom estar com a tua palavra, como é bom estar contigo. E que Ele me conceda um melhor discernimento das coisas do alto, ainda quando eu estiver nessa terra. Amém. Que dê sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Nosso abraço fraterno hoje vai para Zaldenira. Zaldenira, fique com Deus, Nossa Senhora.